Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 4, Módulo 3, Os Vícios e as Virtudes. Roteiro 5, O Poder Transformador da Prece. Neste roteiro, nós vamos conversar sobre os benefícios da prece e suas características. E vamos falar também sobre a importância da prece. A oração pode ser entendida como uma aproximação com Deus, por meio de palavras ou do pensamento, realizada em particular ou em público. Inclui um ato de louvor ou adoração, um agradecimento ou um pedido. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Percebe-se que, à medida que o espírito evolui, este se contenta mais em louvar ou agradecer a Deus, a Jesus ou aos espíritos protetores, do que endereçar-lhes petitórios, uma vez que já consegue identificar as inúmeras bênçãos que a bondade e a misericórdia divinas cumulam sobre a sua existência todos os dias. Entretanto, independentemente das características da prece, louvar, agradecer, pedir, o poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Podemos dizer, então, que a oração, a prece, é o meio que temos para nos aproximar de Deus. A prece, ela pode conter uma adoração ou um louvor, um agradecimento ou um pedido. A prece é um mecanismo através do qual, pelo pensamento, nós conseguimos nos aproximar de Deus. Por isso, a prece, ela independe de palavras articuladas, porque ela se dá através do pensamento. Ela também pode ser uma prece individual ou feita em grupo, em coletivo. E ainda, a prece ela pode acontecer em qualquer tipo de lugar. É lógico que nós vamos ver que o recolhimento ele favorece, ele potencializa essa comunicação. Ela torna essa comunicação mais fácil quando você está no local recolhido, ou seja, que você está num lugar que possibilita a concentração, que possibilita essa transmissão do pensamento com mais facilidade. Tópico 1. A importância da prece. A prece é um ato muito importante de ligação com os planos mais elevados da vida. Infelizmente, ainda não é inteiramente compreendida ou exercitada pela maioria dos que oram, mesmo por pessoas que possuem maiores esclarecimentos a respeito da ação dos fluidos magnéticos e da proteção espiritual. A importância da prece se revela pelo elo de ligação que ela permite estabelecer com Deus, com o Criador. Pela prece, nós podemos apresentar a Ele nossas rogativas, nossos agradecimentos ou até mesmo nosso reconhecimento pela sua excelsitude. A prece ela é, portanto, fundamental na vida, porque ela é que vai permitir que nós tenhamos contato com os espíritos superiores, com os espíritos bons, que vão nos auxiliar. E esse auxílio não é um auxílio executando algo que devemos fazer, mas é o auxílio que vai nos dar a força, a resignação, a esperança e fortalecer a própria fé para atravessar as vicissitudes da vida. Tópico 2. Característica da prece. Segundo Kardec, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Além disso, uma condição essencial da prece, segundo São Paulo,
em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. 2.1. Maneira correta de orar. Os Espíritos sempre disseram a respeito que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Todas as preces fervorosas são boas. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Kardec nos explica que a prece ela deve ser simples, deve ser clara, deve ser concisa, ou seja, ela deve externar aquele nosso sentimento interior. E a maneira correta de orar, na verdade, consiste em se relacionar levemente com Deus. Não há uma fórmula escrita. Os Espíritos não deixaram e não apresentaram até hoje nenhuma fórmula obrigatória de prece. Simplesmente porque a prece é um ato de conexão, de ligação. E ele deve acontecer da forma mais verdadeira e mais simples possível. Imaginar que Deus dê mais valor a palavras belas numa prece do que ao próprio pensamento que reflete o sentimento da pessoa é imaginar um Deus que seja orgulhoso, seja vaidoso, que queira que as criaturas se manifestem através de palavras que são rebuscadas. Não é isso. Imaginar assim é associar um Deus a uma qualidade humana, que é a qualidade do orgulho e da vaidade. Deus não. Se Deus é puro amor, Ele ama todas as criaturas. E a criatura que entra em contato com Ele, que faz a prece, ela vai ser ouvida por Deus. É lógico que as preces que buscam refletir o verdadeiro sentimento do espírito, ela vai ser sentida também por Deus em razão da vibração que esse pensamento possui. Porque a mera repetição de palavras automáticas, muitas vezes, não reflete o pensamento. Reflete apenas uma repetição de palavras. O indivíduo, o espírito, pode estar com o pensamento em outro lugar e apenas repetindo ali uma fórmula específica. Então, a maneira correta de orar é a maneira de você se relacionar com Deus. E essa relação com Deus se dá através da verdade, através do sentimento que cada um carrega dentro de si e da transmissão efetiva do pensamento, sem necessidade de fórmulas ou de redações maravilhosas a respeito daquilo que você quer exprimir para Deus. 2.2. A prece não nos isenta das provações. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso,
ela não será abreviada a nosso pedido. Mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos superar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor. O que de mais precisa aquele que se acha aflito é a resignação, a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. É, pois, sobretudo para esse objetivo que se deve dirigir os esforços, quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe um moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com vistas a lhe fortalecer o moral. Diante da prova, orar, envidando meios de transformar em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais, para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Um aspecto fundamental é entender que a prece não nos isenta das provações na vida. Se é da necessidade nossa evolutiva passar por determinada expiação ou provação, nós vamos passar. Isso não quer dizer que nós não devamos formular nossas preces, pedindo o auxílio, o socorro e a assistência nesses momentos difíceis. Sim, devemos fazer a prece, mas não esperar que aquela aflição se dissipe, que aquela dificuldade seja afastada, que aquela provação não seja mais colocada à nossa frente. Sim, devemos pedir clareza, devemos pedir sabedoria, devemos pedir força, devemos pedir auxílio que nos inspire a trilhar o caminho necessário a resolver aquela situação, a vencer aquela dificuldade. A prece não nos isenta da nossa obrigação de agir e também não nos isenta de atravessar pelos espinheiros que nós mesmos, em momentos passados, fizemos colocar em nossa jornada. Os resgates são necessários, as provações importantes para a nossa evolução. Por isso, a prece não vai afastar isso, mas ela vai ser um instrumento que vai nos fortalecer e nos ajudar a vencer essas situações e essas dificuldades. 2.3. A prece não dispensa esforço para superar os desafios da vida. No versículo 7º do capítulo 7, dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer: desejai ardentemente, e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-los-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona.
Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo a fadiga e a irritação, sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados em posição de angústia e que lhe partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados, a lhe respirarem o ambiente. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Assim como a prece não nos isenta das provações, a prece também não dispensa de nós o esforço necessário para atingir os nossos objetivos e as nossas vontades. De nada adianta pedir a Deus que eu faça uma boa prova se eu não estudei para a prova. Obviamente, Deus vai ouvir o nosso pedido, mas não vai nos conceder a inspiração, a orientação para fazer a prova. Essa orientação e essa inspiração vai depender do quanto nós buscamos o conhecimento para realizar a prova. E quando eu digo a prova, estou aí falando da atividade educacional. Isso vale para qualquer situação da vida. Não adianta eu desejar atingir determinada atuação profissional, determinado sucesso profissional, se eu não me empenho. Simplesmente realizar a prece, acreditando que Deus vai fazer aparecer na minha frente aquela questão profissional que eu desejo, é por ilusão. Isso não quer dizer que Deus não vai ouvir as nossas preces. Ele vai ouvir, mas ele vai entender que naquilo que nos cabe agir, ele não pode fazer nada. Ele pode esperar que as criaturas façam as partes que lhes cabem. Ele pode nos dar a inspiração, a orientação, o auxílio e a proteção para nos desvencilhar das influências perniciosas de espíritos que sejam mal intencionados, ou até mesmo dos pensamentos levianos dos encarnados que nos envolvem. Isso, a prece, vai nos ajudar. Mas atingir o resultado é o fruto da nossa ação. Quando Jesus fala buscar e achareis, ele sempre está nos colocando em um papel ativo, o papel de buscar. Eu só vou achar se eu buscar. Ou seja, você pode pedir a Deus, Deus vai ouvir a sua prece, mas o resultado daquilo que você deseja depende do seu esforço, da sua ação. E não esperar que a prece seja um mecanismo mágico. Não. A prece é um diálogo, uma aproximação com as esferas superiores e com Deus. Mas ela não nos isenta e não nos dispensa daquilo que nós devemos fazer, das nossas obrigações, das nossas ações necessárias a atingirmos aquilo que estamos pedindo na prece. 2.4. Ponderar sobre o que pedir na oração. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Vimos que a prece ela pode contemplar um ato de adoração, um ato de gratidão e ainda um pedido. Mas nós precisamos sempre ponderar sobre o que vamos pedir na prece. Não faz sentido pedir na prece aquilo que nos cabe agir para obter. Por exemplo, não faz sentido pedir na prece para você ter determinado bem material, porque Deus ele não vai nos fornecer esse bem material. Ele vai nos fornecer a habilidade, a inteligência, a saúde necessárias para que eu possa agir, para que eu possa trabalhar e assim atingir determinado padrão material.
mas a obtenção de algo não é atividade de Deus. Então, precisamos ter a sabedoria do que pedir. Devemos pedir exatamente aquilo que é necessário à construção das nossas virtudes, aquilo que precisamos para ascender moralmente e espiritualmente, porque assim fazendo, o demais será fornecido como consequência daquilo que pedimos na prece. Então é preciso ter prudência e clareza do que devemos pedir na prece. Item 3. O poder transformador da prece. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a passagem. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. O primeiro aspecto do poder transformador da prece é a questão da nossa higiene mental. Através da prece, nós conseguimos restaurar o nosso equilíbrio, porque através do pensamento, elevando o pensamento, nós sairmos do turbilhão que às vezes nos encontramos, das situações confusas, da mente perturbada, e conseguimos alçar as esferas superiores e, com isso, realizar essa reestruturação, essa reorganização da nossa mente. Através da prece, nós saímos do abalo para a segurança. Nós saímos do desespero para a calma. Nós saímos da confusão para a ordem. Nós saímos da tristeza para a felicidade. Por isso, a prece, ela gera em nós essa possibilidade de transformação já no primeiro momento em que conseguimos melhorar o nosso quadro mental, melhorar a ordem do nosso pensamento, reequilibrar o nosso corpo mental. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la exteriorizando a consciência que a formula, em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz, aliada à higiene do espírito. A prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta e se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho,
A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. A prece, além de ser um mecanismo que faz com que nós reorganizemos a nossa mente, ela permite que, ao conectarmos com as esferas superiores, nós recebamos das esferas superiores eflúvios magnéticos restauradores. Ou seja, da mesma forma que o nosso pensamento já vai se organizando quando estamos em prece, nós recebemos das esferas superiores, dos espíritos amigos, recebemos ali uma descarga de fluidos magnéticos positivos. Ou seja, é como se nós, estando num quarto escuro, acendermos a luz. Ao acender a luz, a energia da luminosidade nos banha, nos cobre. A mesma coisa na prece. Quando entramos em prece, conseguimos entrar em contato com as esferas superiores, é como se uma luz fosse acesa sobre nós. E nessa luz viesse um caminho de fluidos, como se fossem gotas de água que caem sobre nós, só que são gotas de vibrações luminosas. E essas vibrações, elas vêm reequilibrar o nosso espírito e o nosso perispírito e, portanto, acabam repercutindo também positivamente no nosso corpo físico. Por isso que, quando estamos em prece, nós começamos a sentir uma certa calma, a ter boas sensações em razão da prece. É o resultado dessa conexão com as esferas superiores. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis? Estamos deprimidos? Continuemos a orar. A prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige que enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, e a oração exterioriza a nossa emoção real. Outra importante questão que a prece nos proporciona, além de receber esses fluidos magnéticos, a prece também nos dá orientação, nos dá clareza, nos dá inspiração, através da assistência dos bons espíritos que são ali emissários de Deus. Por isso, não podemos imaginar que uma prece pode ser desconecta daquilo que estamos sentindo, porque essa desconexão vai fazer com que essa mensagem não consiga chegar ao destino. Não adianta eu estar irado com raiva de alguém e fazendo uma prece pedindo que Deus me perdoe. Porque se eu não consigo exercitar o perdão, Deus também, ele não vai conseguir perceber o nosso pensamento, porque não estaremos emanando uma corrente vibratória vinculada às esferas superiores. E sim, o nosso ódio, nossa raiva, vai fazer com que emanemos uma vibração inferior. Apenas estaremos verbalizando algo que não tem sintonia com o que estamos sentindo. Por isso é importante que a prece ela traga o reflexo dos nossos sentimentos. E se nós não estamos bem, precisamos pedir a Deus que Ele nos dê a serenidade para nos reequilibrar, que aí sim essa prece vai repercutir e vai gerar o resultado que estamos esperando. Portanto, não podemos imaginar que a prece é apenas um instrumento que vai nos propiciar benefícios. É preciso nós olharmos para a nossa consciência e atuarmos no esforço da nossa reforma íntima. Por isso que a prece ela não está desconexa das nossas ações, do nosso trabalho. Quando dizemos trabalho, não é apenas atuação profissional, é o trabalho em nós mesmos e o trabalho em prol do próximo. O exercício das nossas ações, conjugadas com a prece, vão fazer com que a prece tenha muitos benefícios em nossa vida.
Mas essa desconexão, essa prece sem ação, ela não vai trazer o resultado que esperamos. Ao contrário, nos sentiremos decepcionados, como se Deus não nos ouvisse. Ele nos ouve, mas Ele espera de nós muito mais do que apenas elevarmos o pensamento e formularmos palavras que para nós às vezes nem refletem o que nós estamos sentindo. É preciso conectar nosso pensamento ao nosso sentimento e refletir em nossas ações esse nosso esforço de chegar a Deus. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para tratar desse nosso tema, desse nosso estudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta nos comentários que nós vamos responder. E eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Fique com Deus, muita paz e muita luz.